Iniciando. E aí, pessoal, estamos aqui nessa videoaula com a proposta de realizar a instalação do Joomla 5, tá? Agora em 2024. O Joomla 5 ele traz um conjunto de novas funcionalidades e melhorias, tá? E nós vamos também, numa aula 2, fazer a instalação do template do acesso Gold, ok? Então, assim, eu poderia fazer a instalação usando o Windows, entretanto, eu vou estar fazendo aqui, conforme vocês podem ver aqui no Linux, eu estou usando uma máquina virtual, tá? Aqui vocês podem ver que eu tenho um VirtualBox, criei uma máquina virtual aqui com Kali, e dentro do Kali Linux eu instalei o Apache, o PHP e o MySQL, tá ok? Então, se vocês olharem aqui no terminal, ó, se eu der o comando aqui, por exemplo, php-v, eu consigo saber qual é a versão do PHP que eu estou rodando, né? Se eu der um PHP menos, se eu der um MySQL-v, vamos ver. Ele também já me fala a versão do MySQL e eu acabo conectando aqui porque eu estou com o usuário root, tá? Então, aqui no terminal, a gente não vai estar usando tanto conhecimento de terminal do Linux, tá ok? Nós vamos baixar aqui do site do Joomla, tá? Do joomla.org. Vamos fazer o download da versão atual, versão 5, aqui, ó. Vamos baixar ela. Uma vez que nós baixarmos ela, nós vamos levar ela para dentro da pasta de instalação dela, que fica aqui, ó, aqui no terminal. Deixa eu sair aqui, né? Um Ctrl D, TWD, Ctrl L. Então você pode ver aqui nesse pequeno terminal aqui à esquerda no alto, né? Se eu der um PWD, eu estou dentro da pasta HTML. Eu vou dar um LS. Aqui vocês podem ver que eu tenho três pastas, né? Joomla 3, 4 e 5. São três versões de teste que eu fiz. E uma vez que eu tenho o servidor Apache rodando aqui no meu Linux, poderia ser um Ubuntu, um Debian, né? No caso eu estou usando o Kali, eu começo a instalação. Eu já baixei o arquivo .zip, descompactei aqui na pasta. Então se eu der um CD aqui, ó, Joomla 5 ou Joomla 4 e der um ls, eu vejo todos os arquivos de instalação do Joomla aqui. Uma vez que todos os arquivos aqui estão com permissão, eu vou iniciar minha instalação aqui no navegador. Quando eu coloco localhost Joomla 5, podem ver aqui, ó, tá? E dou Enter, ele cai nessa tela aqui, que é a tela de início de instalação, tá? Então deixa eu maximizar aqui. Vale lembrar também que aqui, como eu estou usando o Linux, eu instalei também o phpMyAdmin. Com qual objetivo? Para que eu possa visualizar aqui os bancos de dados, tá ok? Então eu vou ter que ter um banco de dados para ter todo o conteúdo do Joomla, além da pasta lá no var www, né, com todos os arquivos, tá? Então vamos voltar aqui para a instalação. O idioma aqui, legal que eu posso colocar português do Brasil, tá? O que mais? O nome do site, eu vou colocar o nome qualquer aqui. Eu colocar aqui Joomla 5, depois eu altero lá nas configurações. Aqui, ó, ele digite o nome real do superusuário. Esse nome real eu vou colocar admin, tá? O nome real poderia ser administrador, assim, ó, administrador. Aí aqui, admin, é o login, né, o usuário. Senha, eu tenho que criar uma senha um pouco maior, tá? Uma senha que tenha caracteres alfanuméricos e tal. Esse e-mail aqui, eu vou criar um e-mail fantasma aqui. Seria no caso para receber a senha, caso eu esquecesse a senha de back-end, de admin. E agora para o próximo passo eu vou fazer o quê? Eu vou ter que definir o usuário que tem acesso ao banco de dados. Que com esse usuário, durante a instalação, vai ser criado um banco de dados e aí a instalação vai dar prosseguimento e vai ser finalizada, né? Aqui eu defino como localhost, porque é o meu próprio computador, poderia colocar o IP. Nome do usuário que você criou. Aqui, pessoal, é o nome do usuário do banco de dados, tá? Entre com a senha que você criou na sua hospedagem. Tem várias formas aqui. Eu posso tentar primeiro com esse usuário, que é o meu usuário root da máquina. Se você tiver criado um usuário por MySQL, você pode usar esse usuário aqui, tá? O nome do banco eu vou deixar esse nome por padrão. Esse prefixo das tabelas é para evitar algum ataque de SQL, tá?
uma vez, se eu deixar padronizado todas as tabelas iguais, então todo atacante vai saber o nome das tabelas. Então eu altero o prefixo. Dessa forma dificulta levantar informações sobre o meu servidor, tá? Então vamos tentar aqui. Ele já começa dizendo aqui, ó, com esse erro que eu deixei de propósito, tá? Esse erro aqui ele está dizendo que o meu usuário não tem acesso. Então eu vou ter que colocar um outro usuário que me permita, dentro do terminal do Linux, no kernel, conseguir criar o banco de dados, tá? Então eu vou testar um outro usuário aqui. Eu vou tentar o Rondon que eu havia criado e vou colocar uma senha root, tá? Que é uma senha que eu tinha deixado. Ele continua dizendo que eu não consigo. Então, enquanto você não tiver o usuário correto, você não vai conseguir passar dessa fase. E desiste por aqui já, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, vou colocar root como usuário, ou não, vou colocar Apollo Inside, tá? Vamos ver aqui. Apollo Inside, que seria o usuário do banco, e a senha root. Vou tentar, hein? Continua dando erro. E aí? Então não adianta. Eu posso ter vários usuários no meu banco de dados. Então é importante eu ter o controle da senha, tá? No meu caso, eu tenho um usuário chamado phpMyAdmin, com a senha root. Eu que criei esse usuário. Também não deixou. Cadê? Ele não deixou. Vamos testar. Ó. Deu certo, tá, pessoal? Porque agora o usuário que está logado consegue criar a base de dados do MySQL que está instalado. Então já pode ver que já foi instalado. Eu deixei esses erros de senha porque eles são comuns, a pessoa fica perdida. É importante nós termos anotações, fazendo um bloquinho, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, podem ver, ele já criou o banco de dados aqui no phpMyAdmin, tá ok? Tá todas as tabelas do Joomla 5 aqui, ó. Se eu vier a tabela usuário aqui, ó, tabela users, eu já consigo saber qual é o usuário que eu criei, ó. Usuário administrador, e aqui tem a senha dele aqui, ó, que está criptada, tá? Então, pessoal, o phpMyAdmin me permite verificar graficamente aqui as tabelas e os usuários, tá? E eu tenho várias operações aqui no phpMyAdmin que me permite aqui renomear o nome do banco, me permite criar alguma tabela. Aqui eu posso fazer o backup do banco, tá? Aqui, ó, se eu clicar em Export, eu clicar no banco, DB Joomla aqui na esquerda, ele vai me mostrar todas as tabelas aqui e tal. E eu posso fazer manutenção tudo aqui de forma mais amigável, tá ok? Então vocês já estão vendo que o site foi instalado. Eu vou segurar Ctrl e vou clicar aqui em Open Site, que ele vai abrir o site aqui, ó, tá? Então estão vendo que eu já estou com o template Cassiopeia, tá? Então esse template Cassiopeia vai me permitir aqui depois alterar o template, fazer várias mudanças aqui, tá? Então eu vou mostrar aqui no terminal também um outro detalhe, tá? O nosso site deu certo a instalação, por quê? Porque o Apache está instalado, tá? Depois o Apache, PHP e o MySQL e o phpMyAdmin. Então, com esses 4 produtos aqui, né, esses 4 ativos, eu consigo ter o meu servidor web. Então, aqui no terminal, ó, se eu conectar aqui no MySQL, ó, deixa eu aumentar aqui, espera para vocês acompanharem no terminal aqui, tá? Aqui, eu estou no terminal, eu vou me conectar ao banco de dados. Ó, MySQL, -u, php myadmin, e -p eu vou colocar logo a senha aqui. A senha foi root. Aí, ó, eu já conectei no banco. Se eu der um show databases, ponto e vírgula, aqui, ó, eu consigo ver os bancos de dados que estão no computador. Então, se eu der um use, aqui, ó, use Joomla underline db e colocar um ponto e vírgula, eu já estou usando esse banco. Aí eu posso dar um show tables. Deixa eu levantar meu rosto aqui, botar aqui. Então, estão vendo? Tudo que eu faço aqui na tela preta, como dizem, eu posso fazer na tela gráfica, porque eu tenho o phpMyAdmin instalado. Tá aqui, ó. Então, vocês podem ver que ó, tudo que eu vi na tela preta, eu vejo aqui na tela gráfica. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar só na parte gráfica do Joomla.
parte de banco de dados aqui, só se for o caso, precisar fazer uma manutenção, alguma coisa específica, exportar a base por aqui ou por aqui. Tá? Na próxima aula eu vou instalar o template do governo e vamos aprender a mexer no template aqui, mais devagar, e vou fazer vídeos menores, tá ok? Então, valeu pessoal!